Senhoras e senhores, iniciaremos agora a programação do 12º Congresso Brasileiro do Algodão. Lembrando que as perguntas deverão ser feitas pelo aplicativo. Esta primeira plenária abordará o tema Um raio-x da safra 2018-2019, ônus e bônus de uma safra recorde. E para compor o palco, convidamos nesse momento o presidente da Abrapa, senhor Milton Garbujo. O vice-presidente da AMPA, senhor Eraí Maggi Scheffer. O presidente da ABAPA, senhor Júlio Busato. O presidente da AGOPA, senhor Carlos Moresco. O presidente da ANEA, senhor Henrique Snitkovski. E para fazer a mediação desta sessão, convidamos o senhor Marcos Rubim, sócio-diretor da Agroconsult. E nesse momento, então, pedimos a todos que se posicionem em seus lugares. Podem sentar. Passo a palavra, então, ao moderador Marcos Rubim. Lembrando a todos, mais uma vez, que as perguntas deverão ser feitas pelo aplicativo, ok? Muito bom dia a todos. Muito bom dia aos meus colegas de plenária aqui. E temos um desafio de falar da safra, temos um desafio também de mantê-los entretidos logo antes do almoço. Tá? Então, a gente tem muito conhecimento aqui entre os nossos debatedores, muita experiência, e o que eu vou fazer aqui de maneira breve, no início da nossa plenária, é destacar alguns pontos que eu acho que vão ser os principais pontos abordados ao longo da nossa plenária. Tá? Então, por favor, aos debatedores, ao longo do nosso debate, se tiver algo que não esteja compreendido aqui na palestra, obviamente a gente vai abordar o assunto conforme a sua relevância. Então, ônus e bônus de uma safra recorde, temos problemas bons para tratar aqui, né? Afinal de contas, a gente está falando das dores do crescimento, né? De um setor extremamente pujante, extremamente empreendedor, extremamente dinâmico, né? E que obviamente tem os seus desafios, que são os desafios relativos à dor do crescimento. Então, para quem não é totalmente familiarizado, né, quando a gente fala de produção e consumo global de algodão, nós temos aqui, ó, em vermelho, o histórico do consumo global de algodão. Hoje são 26,7 milhões de toneladas, ano passado foram 26,3 milhões de toneladas, e na linha azul a gente tem a oferta global de algodão. A gente vê que um dos desafios da safra 19/20, que é a safra que a gente iniciou no mês de agosto agora, tá? Que é a safra em que o algodão brasileiro que está sendo colhido nas propriedades vai procurar os seus clientes, vai encontrar mercado. É uma safra em que existe um certo equilíbrio entre oferta e demanda de algodão. O que é interessante, né, pessoal? Houve uma forte recuperação da oferta de algodão, da safra 18/19 para a safra 19/20, são quase 2 milhões de toneladas a mais. No entanto, não houve um crescimento da demanda na mesma proporção. Então, esse é um dos temas que a gente vai procurar debater aqui, né? A gente não tem um crescimento da demanda acontecendo no mesmo ritmo, nos mesmos volumes do crescimento da oferta. E isso, obviamente, impõe desafios a quem atua nesse setor. Tá? O que mais que nós temos de importante, né? Esse é o trading global de algodão. O Brasil é hoje um grande exportador, depende dos seus clientes lá fora, né? E hoje o trading global de algodão compreende aproximadamente 9,6 milhões de toneladas de algodão.
De tudo que se produz no mundo, 9,6 são exportadas e importadas globalmente. Esse trading já foi de mais de 10 milhões de toneladas, em uma época em que somente a China importava mais de 4 milhões de toneladas. A China entrou em um processo de acúmulo de estoques, reduziu os seus volumes de importação para próximos a 1 milhão de toneladas, e o que aconteceu nos últimos anos? Ela começou a retomar os volumes de importação de algodão. Olha a safra 18-19 em relação a 17-18, quase 1 milhão de toneladas a mais. Então, obviamente, isso beneficiou muito o algodão brasileiro nos últimos anos, porque existia um cliente lá fora importando 1 milhão de toneladas a mais de algodão, que era o caso da China. Não só a China, como outros players também. Aumentou de 8.900 para 9.100, e esse ano a gente está esperando um aumento aí da ordem de 500 mil toneladas de algodão a serem comercializadas globalmente. É bom que está crescendo, isso favorece os nossos mercados, mas é um desafio, né? E é um desafio que a gente gostaria de explorar aqui na plenária, porque somente o Brasil tem quase 600 mil toneladas a mais de algodão para posicionar no mercado. Nós crescemos, nós fomos eficientes, estamos colocando uma safra recorde no mercado de aproximadamente 2,7 milhões de toneladas, um pouco mais, um pouco menos talvez, né? Mas a nossa exportação também tem que crescer na mesma proporção. Precisa achar mercado, a gente precisa encontrar esses clientes. E se o mercado está crescendo 500 mil toneladas e a gente tem que colocar 600 mil toneladas a mais no mercado, isso se torna um desafio, né? Ou a gente compete em preço, e aí entra uma questão de competitividade, que nós vamos abordar no nosso debate aqui hoje, ou a gente cativa os nossos clientes, com serviço, com qualidade, com todos os atributos possíveis que a gente possa incorporar à nossa fibra. Então, se a gente pegar o histórico de 3 anos, a produção de algodão no Brasil dobrou e as exportações aumentaram em 3 vezes. Que setor no Brasil tem uma performance como teve o setor do algodão? Eu acho que é muito difícil de encontrar um setor específico que teve uma performance dentro do nosso contexto econômico dos últimos anos, uma performance como a gente observou no setor de algodão. E isso, sem dúvida, é motivo de muito orgulho. Por que é um desafio encontrar mercado, posicionar o nosso algodão? O que nós temos aqui, pessoal? Se a gente pegar os Estados Unidos, em 2018, o que eles produziram menos o que eles consumiram, gerava um excedente potencial de 3,3 milhões de toneladas. Então, eles poderiam exportar 3,3 milhões de toneladas. Eles exportaram 3.100. Olha, em 2019, eles vão produzir, safra ainda em aberto, 4 milhões e 200 mil toneladas. Esse número ainda pode se modificar, porque a safra está em desenvolvimento, né? Para exportar algo próximo de 3 milhões e 700 mil toneladas. Se você tem um excedente de 4.200 e exporta 3.700, o restante é estoque. E estoque pressiona preço. Tá? Olha só o Brasil, ano passado 1.300, com exportações de mais ou menos 1.250. Tá? Esse ano, o que a gente produz menos o que a gente consome, dá mais ou menos 1.900.000 toneladas, tá? Para exportações da ordem de 1.800.000 toneladas. Tá? Índia também teve uma conta muito justa esse ano passado. Esse ano, provavelmente, eles vão ter um pouco de acúmulos de estoque também. E olha só a Austrália, pessoal. A Austrália, o excedente exportável dela ano passado foi 520 mil toneladas e eles exportaram 830. O que eles fizeram? Exportaram o estoque, reduziram os estoques, né? Esse ano, obviamente, eles vão exportar somente o que eles vão produzir, algo aí próximo de 400 mil toneladas. Ou seja, quem que é o nosso grande concorrente, pessoal? São os americanos, pelo volume de produção, pela disponibilidade de estoque
e pelas questões comerciais que a gente tem vivenciado nos últimos 12, 13 meses, principalmente entre Estados Unidos e China. Nós, por enquanto, temos sido beneficiados da guerra comercial, né? Se não vai algodão americano para a China, naturalmente o algodão brasileiro se torna a melhor opção para os chineses, né? Então, olha só o que aconteceu com o volume de embarques de algodão americano para a China nos últimos anos. Em 18, 19 já despencou, em função da guerra comercial. Para 19, 20, 100, 200, talvez 300 mil toneladas. O meu objetivo aqui não é ser preciso com relação ao número, mas é mostrar uma tendência de queda, tá? Se o chinês precisa de mais ou menos 2 milhões de toneladas, quem vai ocupar esse espaço? Os australianos, a gente já viu, eles não têm algodão sobrando. Naturalmente, o Brasil se torna a principal opção para a China, tá? Obviamente, a gente está trabalhando aqui com uma estimativa de que a China demandará 2 milhões a 2 milhões e 200 mil toneladas de algodão. Mas, hoje se questiona bastante qual o tamanho real da demanda da China, em virtude da guerra comercial que tem afetado já o dia a dia da economia chinesa. Outro ponto importante, que eu acho que é muito interessante ao nosso debate: se os Estados Unidos não exportam algodão para a China, esse algodão vai para algum lugar, né? Ele não vai ficar parado no mercado americano. Então, se eles não conseguem entrar no mercado americano, eles vão tentar entregar esse algodão em outros mercados. Então, olha só o que aconteceu nos últimos 12 meses. Para a China, as exportações brasileiras aumentaram em mais de 300 mil toneladas. As importações americanas caíram 200 mil toneladas nos últimos 12 meses. Só que olha só, Vietnã e Índia. Os americanos aumentaram o volume de exportação para esses países. E esses são mercados importantes para nós. Então, se o algodão americano não vai para a China, provavelmente o algodão americano vai bater a porta de outros clientes que o Brasil tem. Por isso, é importante você estar muito próximo dos seus clientes. Bom, do ponto de vista de mercado, acredito que os desafios estejam claros, e claro, a gente vai motivar um debate aqui na nossa plenária. A gente tem desafios relacionados ao volume, desafios relacionados à manutenção dos nossos clientes. Mas um outro desafio também muito relevante para o setor de algodão é como ser sustentável do ponto de vista econômico-financeiro, sustentável também do ponto de vista ambiental, obviamente, mas econômico-financeiro, com preços de algodão em patamares muito diferentes do que a gente viu nos últimos 2 anos. Tá? Se a gente traçar um indicador de evolução de alguns fatores de produção relevantes para o produtor de algodão nos últimos 10 anos, a gente viu que as produtividades subiram. Em média, estamos aqui falando da média, não estamos falando de quem está acima da média ou quem está abaixo da média, 35%. Os custos subiram na mesma ordem de grandeza. Tá? O que a gente conclui de forma simples? Se você aumentou a sua produtividade dentro da média, você provavelmente cobriu o aumento de custos ao longo de 10 anos. Tá? É claro que isso varia muito de produtor para produtor. Os preços internacionais caíram mais ou menos 14%. E o nosso câmbio mais que dobrou de valor em 10 anos. O ponto aqui é, melhoramos dentro da propriedade, mas o câmbio continua sendo um fator muito importante para a nossa competitividade, para a nossa rentabilidade. Assim como para qualquer setor que depende de exportações. Ser competitivo faz toda a diferença e um câmbio faz toda a diferença. Eu fiz algumas contas aqui
E, obviamente, cada produtor vai ter as suas particularidades e peculiaridades, tá? Mas eu cheguei à seguinte estimativa, usei um câmbio de 3,80, tá, pessoal? Quando eu fiz essa conta, ainda não tinha dado essa disparada aí que a gente viu nos últimos dias, nas últimas semanas. Custa 45 cents de dólar para você comprar os insumos, mão de obra, óleo diesel, operações, custos diretos da produção de algodão. Custos com depreciação de maquinário, mais ou menos 3 cents. Custos administrativos financeiros variam muito de produtor para produtor, mas em média eu coloquei 2 cents. Capex recente, a gente aumentou em 2 vezes a produção de algodão no Brasil em 3 anos, com muito investimento. Muito investimento. Algodoeira, maquinário, adubação, expansão de área, tem muito investimento por trás da expansão recente do Brasil. Mais ou menos 5 cents de dólar. Isso leva o nosso custo aqui para 54 cents, sem arrendamento. Tá? E a gente sabe que o arrendamento é uma prática comum dentro do business de algodão, dentro do setor de algodão. Mais ou menos 9 cents, obviamente ninguém arrenda 100% da área, ou são casos pontuais que arrendam 100% da área. Mas se você é um desses casos, a gente estima mais ou menos em 9 cents o custo de arrendamento. Ou seja, estamos falando em um custo de algodão que permita que você plante a lavoura e pague os investimentos recentes da ordem de 64, 65 cents, vamos arredondar, de dólar por libra-peso. Tá? É claro que esses custos, aqui eu botei o 54 relativo aos 54 dessa conta sem arrendamento, botei 280 arrobas por hectare, com um câmbio de 3,80. Obviamente, quanto mais desvalorizado o câmbio, tem um impacto sobre custo. Exige mais capital para fazer a lavoura, porque o custo de produção aumenta. Mas, no final, melhora a sua competitividade, reduz o seu custo médio de produção. E, obviamente, quando a gente fala de produtividades mais elevadas, o produtor fica mais competitivo ainda. Tá? Se a gente usar um extremo aqui de um produtor de 320 arrobas de média com um câmbio de R$4, a gente está falando de um custo de 45 cents. Esse produtor certamente vai atravessar a época de vacas magras com um pouco mais de solidez, de segurança. Tá? Então, competitividade, o que está sendo feito dentro das propriedades, né? O que fazer para mudar o patamar de produtividade de algodão, assim como aconteceu nos últimos anos, é extremamente relevante vis-à-vis o momento de preços que a gente está passando agora e os investimentos recentes que foram feitos. Nós temos que competir principalmente com os americanos. A gente tem que olhar para dentro da propriedade. Eu acho que o setor de algodão é feito de empreendedores que estão em contínuo processo de melhoria. Eu nunca fui numa propriedade de algodão que um produtor falou para mim, tá bom o que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo. Não, ele quer sempre melhorar. Então, a gente tem um processo de melhoria que está dentro da propriedade, mas a gente também precisa ter um olho no competidor. Né? Se você pegar esses custos que eu mostrei, a gente está falando de custos entre 50 e 55 cents. Eu mostrei 54 cents antes do arrendamento. Tá? Esse é o break-even aqui do produtor de algodão no Brasil. Usei o exemplo da região sudeste do Mato Grosso, tá, pessoal? Talvez mude um pouco para um produtor na Bahia, para um produtor em Goiás ou em alguma outra região do Brasil. Tá? Produtor no Texas, americano, em área irrigada, está colhendo aí suas 250, 225 arrobas de média. Esse número pode variar bastante de acordo com a disponibilidade de água. Tá? Tem um custo aí de 61 a 67 cents de dólar por libra-peso. Tá? E tem mais uma ajuda. Eu fiz uma conta simples, eu somei todos os subsídios pagos aos produtores de algodão ao longo de 2018, essa conta deu mais ou menos 9 cents de dólar
por libra-peso produzida. Tá? Nós não temos subsídio aqui no Brasil. Nós dependemos unicamente da nossa competência e da nossa competitividade dentro da propriedade. Tá? Então, isso é extremamente importante. E para finalizar, indo para o final, não para finalizar, algo que não é novidade para vocês, preços médios do algodão comercializado nos últimos anos estão em queda. Tá? O câmbio compensa um pouco a queda do preço internacional, não na mesma proporção, obviamente. Tá? E aqui a gente tem um pouco do algodão que foi negociado antecipado, são referências de preço. Né? Então, quem antecipou a venda do algodão 18-19, né, vendeu a mais ou menos 75 cents de média, com referência em Nova York. Vai fechar uma média da safra aí próximo dos 72, 70 cents. Tá? Quem antecipou a venda da 19-20, vendeu aí aproximadamente 72 cents de dólar por libra-peso. Obviamente, a média da safra tende a ser menor do que o que foi vendido antecipadamente, em função dos preços que a gente está vendo no mercado hoje. Por fim, temos os desafios de mercado, temos os desafios constantes de sermos mais eficientes e produtivos, né? Temos desafios operacionais, né? A nossa equipe lá na Agroconsult, por exemplo, identificou um pouco de atraso na colheita do algodão, e isso é em virtude dos desafios operacionais. Uma área muito maior para colher, consequentemente uma necessidade de maquinário muito maior, uma necessidade de beneficiamento dentro das propriedades muito maior, né? Isso acaba potencialmente impactando questões sanitárias. O desafio do bicudo esse ano, que voltou a aparecer. Tá? Então, são temas relevantes também. Por fim, pessoal, para a gente fazer um alinhamento aqui e começar o nosso debate, eu acho que tem muito conhecimento aqui entre os debatedores para ser compartilhado. Quais são os principais pontos hoje? Oferta global excedendo a demanda, guerra comercial impondo riscos à demanda, China importando volumes similares à safra passada, ela não está aumentando o volume de importação, maior competição com os norte-americanos fora do mercado chinês, porque se eles não conseguem se posicionar na China, eles vão agredir outros mercados. Temos o desafio de exportar 1,8 milhão de toneladas, o desafio dos clientes e o desafio operacional da logística. Somos eficientes e competitivos, mas nós temos investimentos a serem pagos. Esses investimentos não existem na mesma proporção, nem de perto, nos Estados Unidos, na Austrália, na Índia ou em qualquer outro produtor global de algodão. Tá? Não temos subsídios, a taxa de câmbio é muito importante para a nossa competitividade, e aí as questões sanitárias e de pragas mais específicas desse ano. Bom, da minha parte aqui é isso. Eu acho que, para começar o debate, eu vou fazer a pergunta daqui e eu vou me sentar. Queria só um microfone depois, vou me sentar ali com os colegas. Mas eu queria começar com o Henrique e gostaria, por favor, de entender do Henrique se, nesses últimos 12 meses, né, se nós estivéssemos fazendo esse congresso há um ano atrás, teríamos aqui uma visão bem mais otimista da demanda do que nós temos hoje. Tá? O que mudou nesses últimos 12 meses? Estamos num processo cíclico ou ele vê alguma mudança que pode ser mais estrutural? Henrique, e depois, obviamente, os outros debatedores sintam-se à vontade para adicionar ao comentário do Henrique. Marcos, obrigado. Excelente apresentação, bastante didática, objetiva, clara para a gente poder entender a situação do contexto atual do mercado de algodão. Eu quero primeiramente agradecer o presidente da Abrapa, Milton Garbujo, aqui no palco também Júlio Bosato, Eraí, Carlos e todos os ex-presidentes da Abrapa aqui presentes, e dizer que
Foi uma celebração muito bonita, vocês estão de parabéns. Eu costumo dizer que cada ano vocês encontram uma maneira de encontrar novos desafios e superar de maneira eficiente esses desafios, de maneira muito organizada com o setor. E a associação está de parabéns pelo trabalho que tem sido entregue. Próximo ano a ANEA completa seus 20 anos também, mas vai ser difícil a gente fazer uma cerimônia tão bonita aqui com essas fotos, até porque nos últimos 20 anos os presidentes aqui pouco mudaram, né? Eu comentei para o João Luiz que de 20 anos para cá é a mesma pessoa. E se a gente fizer essa mesma cerimônia com a ANEA, vocês vão ver que a gente mudou bastante, viu? Então, vamos ficar só na celebração mesmo. Mas muito bom. Eu acho que importantíssimo o tema que você trouxe, no cenário que a gente está. Antes o Brasil produzia 1,5 milhão de toneladas, um consumo no mercado interno que já foi de 1 milhão de toneladas de algodão, né? Mais recentemente, nos últimos anos, esse consumo é estimado em aproximadamente 700 mil toneladas de algodão, consumo que caiu bastante. E o Brasil tinha um excedente para exportar entre 600, 700, 800 mil toneladas de algodão. O Brasil foi um exportador durante muitos anos para cobrir e preencher um período de entre-safra do hemisfério norte, que é responsável por praticamente mais de 85% da produção mundial de algodão. Então, se a gente analisar os dados históricos, os embarques de algodão brasileiro, eles se concentravam no segundo semestre, com praticamente 70% das exportações brasileiras, e o saldo diluído ao longo do primeiro semestre de cada ano. Nas missões internacionais, visitas aos clientes, em todas essas viagens, a gente sempre escutou que o algodão brasileiro era um algodão muito bom, de qualidade, cada vez melhor, porque o diálogo foi sempre muito aberto para entender as adaptações e necessidades dos novos maquinários das indústrias têxteis e as tendências de consumo mundial, mas que seria necessário a regularidade do fornecimento do algodão, que o algodão brasileiro não poderia preencher apenas a mistura durante 6 meses e depois mudar o consumo para aumentar a mistura em detrimento da falta desse fornecimento. Bom, numa reunião desses encontros internacionais, eu me lembro que foi colocado um desafio e eu comentei com os produtores, falei, olha, precisamos produzir mais, obviamente de maneira sustentável, a gente tem que produzir economicamente com os números que sustentem essa produção, mas um dos maiores desafios que a gente tem para o mercado internacional, para aumentar a nossa participação, é ter regularidade no fornecimento do algodão brasileiro. Ou seja, uma maior produção, com qualidade, com capacidade de execução, para que a gente possa atender o mercado internacional ao longo de 12 meses, e não apenas concentrado em 6 meses. Muito bem, a gente discutiu naquela época, eu acho que foi numa dessas reuniões internacionais, que a gente estava na Ásia, falou, bom, em 3 anos é importante a gente fazer isso, realmente o desafio para os produtores tem que tomar um certo cuidado, porque eles entregaram no ano seguinte já. Foi muito rápido, mas muito bem feito. O Brasil embarcou na última safra, na safra 2018, 1.270.000 toneladas de algodão em pluma, entre julho de 2018 e junho de 2019. Naquele momento, quando o mercado falava que seria muito difícil a gente conseguir embarcar mais algodão em um único mês, se comparado com o que a gente embarcou lá atrás, em 2011, que era um recorde anterior de 188.000 toneladas, embarcamos em um único mês 230.000 toneladas de algodão. Como isso foi feito? Isso foi feito com maior planejamento, né? Foi criado um GT, que é um grupo de trabalho entre as associações, para que a gente pudesse planejar, trazer visibilidade para o setor e entender as necessidades para que a gente conseguisse cumprir um maior número de exportação. Isso é parte do trabalho. Na realidade, quando a gente fala em gargalo para poder atingir um novo número, e agora previsto em aumentar as exportações brasileiras em 50%, né, a gente levar de 1.270.000 para quase 2 milhões de toneladas, o desafio não é apenas logístico. A gente tem que estar competitivo
com qualidade e regularidade para fornecer o algodão nos principais mercados consumidores. Muito bom, Henrique, obrigado. Eu queria provocar o Milton, o Júlio, o Eraí, o Carlos aqui. E já faz algum tempo que eu participo dos eventos, dos principais eventos do setor de algodão. E quando se exportava 900 mil toneladas, se falava do desafio de se exportar 1.200, de 1.200 do desafio de exportar 1,5, e de 1,5 agora um desafio de exportar quase 2 milhões de toneladas. Né? Os desafios são constantes. O que efetivamente tem sido feito nos últimos 12 meses, em termos de iniciativas, de ações, para que a gente eleve o patamar do algodão brasileiro, resolva o problema de volume, mas também resolva outros problemas, dê vazão para um algodão que não só vai ser competitivo em custo, mas também vai mostrar os seus atributos lá fora. Acho que vale a pena vocês comentarem das iniciativas e do que mudou nos últimos 12 meses. Bom, Marcos, vamos fazer uma resposta em 2 aqui, Júlio, para nós poder resolver isso daí. A questão do volume brasileiro foi muito rápido, né? Se você for ver bem aí um pouco, a 2015 para cá, o Brasil praticamente dobrou o volume de produção e as exportações nem se fala, né? Então, praticamente quase 3 vezes ali de 2014, 15 para cá. Dentro da Abrapa, vamos dizer, a gente está buscando alternativa, correndo atrás, criando os programas, né, junto com o Brasil, um trabalho de cooperação para que a gente possa participar desse mercado internacional, assim, de uma forma, vamos dizer, o Brasil é novo, muito recente ainda nesses aumentos aí. Antes a gente era apenas um pequeno exportador. Não se preocupava, não tínhamos muita preocupação em vender o algodão, de colocar esse algodão lá fora. Mas agora já começou a ser preocupante. Hoje, por isso que a gente fala tanto de qualidade, sustentabilidade, confiabilidade, as 3 palavras acho que nós mais fala hoje no mercado de algodão, quando se fala na exportação, isso daí. Mas a gente temos que ser eficiente, né? Melhorar os programas nossos, buscar a cooperação, governo brasileiro e produtor, e a gente fazer a promoção de algodão lá fora, que já está sendo feito, inclusive com bastante sucesso. Já tivemos essa semana, o Henrique estava lá junto com a ministra, o Ministério da Agricultura, mais Itamaraty, a gente fazendo esse trabalho de cooperação junto ao governo da Ásia. Não vamos falar só em governo brasileiro, mas em produtor brasileiro, mas quando a gente falar algodão brasileiro, vai ter uma chancela do governo junto com o produtor, e para a gente poder melhorar essa parte de confiabilidade. Então, estamos fazendo alguma coisa assim, estamos buscando as alternativas, e eu creio que só dessa forma que a gente possa chegar, vamos dizer, nessa competição de mercado, com essa briga entre Estados Unidos e China. Júnior. Tudo bem, presidente. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que está aqui, Milton, cada vez mais gente. O último congresso foram 1.380 pessoas, nós passamos de 2.100 participantes. E olha, tem muita gente que está ainda esperando alguém que desistisse para entrar, então podia ter sido muito mais. E isso aí, Marcos, demonstra o quê? A importância que tem, que isso dê certo, que o algodão dê certo. Queria que você voltasse à apresentação depois, que eu vou comentar algumas coisas. Mas assim, o que a Abrapa está fazendo? Eu acho que o desafio, grande desafio, não é o nosso, Milton, que eu vou ter, que você está tendo hoje, que eu estou lá participando da associação. O grande desafio foi desses ex-presidentes que estão sentados aqui na frente e começaram do zero. Nós não estamos começando do zero, nós estamos começando sendo o 2º maior exportador do mundo e o 4º produtor mundial. Existem desafios? Muitos, né, Henrique? Estamos tentando resolver alguns juntos,
logística, blá, 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 taxação, aquela história toda que vocês conhecem, não vou ficar aqui falando, né? E que não vai se resolver, com certeza, em um curto período de tempo. Não adianta, é um problema que a gente vem carregando desde o Império e vamos carregar por mais alguns anos. Mas estamos tentando ajudar a resolver essa questão. O que nós podemos fazer e precisamos fazer? Nos tornarmos conhecidos. Olha, eu estive com essa última missão, nós tínhamos 8 países, 80% da importação mundial do mundo, 3 milhões de toneladas dentro de um ônibus, né? E conseguimos colocar numa parceria entre as Trade e a Brapa, e eles ficam de boca aberta quando vê o que nós estamos fazendo. Eles ainda, alguns acham que nós estávamos produzindo algodão na mão, como era antigamente no Nordeste. Tá? Então, nós precisamos mostrar isso para eles. Eu perguntei num jantar que nós fizemos, quem compra algodão brasileiro aqui, por favor, levanta a mão. 1/3 levantou a mão. 1/3. Quanto por cento você compra? 10%, 20%. Ora, então é isso que nós temos que fazer. O mercado está aí. Nós precisamos nos tornar conhecidos. Trouxemos eles para cá, já é a 5ª missão. Estamos indo para lá, termina o congresso, dia 30, aqui já estamos uma turminha pegando a mala, né, Sérgio? Que nem vocês fizeram, vocês iam com as amostrinhas debaixo do braço, mas não, nós estamos indo com o quê? Nós estamos indo com o sistema de rastreamento que foi montado pela Brapa, nós estamos indo com os laboratórios que fazem as análises, com o laboratório de Brasília que checa essas análises, e nós estamos querendo montar no futuro, sim, como os americanos têm o Green Card deles, nós queremos montar o nosso Blue Card, que é para ter o quê? Confiança, para ter credibilidade. E também estamos vendo para resolver o nosso problema logístico, colocar o nosso algodão lá fora. Porque se o nosso algodão estiver armazenado na nossa propriedade, e nós vamos levar agora 12 meses para tirar esse algodão de lá e transformar isso em dinheiro. O que é ruim para o nosso fluxo de caixa, mas é muito bom para o nosso cliente lá. E nós estamos indo lá perguntar para o nosso cliente assim, olha, meu amigo, o que você quer? Que nós vamos tentar fazer. E quem manda é o cliente, não adianta. O mercado está aí. E não adianta nós ficar reclamando, os americanos têm subsídios, os indianos têm subsídios. Ora, eles vão ter sempre. E nós vamos ter... Não, o nosso governo não aguenta isso. O que nós precisamos do nosso governo? Políticas públicas que garantam se o algodão cair do custo, que é o nosso PrEP, nosso contrato futuro, aquelas coisas que já está montado. E que eu espero que não vá ser necessário. Porque eu pedi para voltar a apresentação. Vamos lá. Bom, posso continuar ou... Fica à vontade. Tá. Eu pedi para te voltar a apresentação, eu quero que tu volte a apresentação numa coisa. Lá nas importações, ou das exportações, o número de cada país. Bom, moral da história. Vai ser exportado para o mundo, alguém vai exportar quase 10 milhões de toneladas. É isso, Henrique? Muito bem. Nós vamos exportar 2,1 esse ano. Então, é 20% do total. Agora, põe o gráfico aí da produção mundial. Muito bem, está lá. Esse ano, isso ainda não está confirmado, é uma previsão de que, porque lá no ano passado, nós tínhamos uma previsão de que o consumo ia continuar crescendo mais que a produção. Tá, e o consumo decresceu um pouquinho. Se falava tanto lá no ICA, lá que nós tivemos em Hong Kong, do problema das fibras naturais contaminando a água, aquela história toda, os peixes, blá, blá, blá. Mas parece que essa história de meio ambiente só pega quando é contra nós. Os outros não pegou.
né? E aí o consumo talvez seja isso, talvez não aumente. Mas olha os outros anos, de 2000, o que aconteceu de 2014 a 2018. Foram 4 anos que o mundo queimou os estoques dele. Principalmente a China. Pois é, e olha lá, são 26 mil toneladas, 26.7 toneladas o consumo. Ora, nós só temos 2,1. Nós não temos 10% disso aí. E nós temos que ir lá brigar pelos nossos 10%. É isso que nós temos que fazer. Claro, nós vamos competir com os outros produtores. Agora, nós não precisamos falar mal de ninguém, nem pisar ninguém, mas nós queremos o nosso espaço. E como nós vamos conquistar o espaço? Mostrando quem nós somos, o que pensamos e o que fazemos. Porque eles não sabem e eles precisam saber disso. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Mas a gente já parte de uma coisa que foi construída tijolo por tijolo de cada diretoria, e nós já temos a nossa muralhazinha pronta, e nós só temos que continuar. Então, eu acho que é... quanto aos custos, realmente, o crescimento, eu acho até que o crescimento do custo foi maior do que nós conseguimos com as produtividades. E nós estamos levando isso para os nossos parceiros de sementes e insumos. Olha, nós estamos com esse problema. Outra coisa, algodão. Henrique, eu vou te perguntar. Algodão de 54 centavos, que é a nossa média. Será que a Índia, que produz 350 quilos de pluma por hectare, os Estados Unidos, tem um governo deles muito bacana, 970 quilos. Nós produzimos 1.800 quilos. Então, quem vai sobrar nessa história lá na frente? Eu acho que somos nós. Agora, nós precisamos ficar vivos. E onde que nós morremos? A gente sai fazendo investimento, crescendo doido. Reduzir a área, que é a segunda opção, eu acho que não é uma boa opção. A Bahia teve essa experiência. Nós, em 2013, plantamos 400 mil hectares, recuamos para 200 mil hectares, tiramos 1,5 bilhão do PIB da região e do PIB do bolso dos produtores também, nessa substituição da soja pelo algodão. Então, foi um negócio ruim para todo mundo, estamos tentando voltar, e alguém ocupou nosso espaço, que nós devíamos termos mantido. Então, eu acho que a saída, produtividade, em primeiro lugar, reduzir custo, e qualidade, principalmente qualidade e confiabilidade, que nós temos que levar lá fora. É isso. Pegando o gancho na questão dos custos e da competitividade, Iraí e Carlos, afinal de contas, somos sustentáveis com um algodão de 60 cents? A gente tem hoje tecnologia dentro da propriedade, a gente precisa melhorar muito. O que é preciso fazer para passar a época de vacas magras, como o Júlio comentou, dentro da propriedade agrícola, para continuar competitivo? Bom dia a todos. Obrigado pela participação de todos no evento, Garbucho, o seu como presidente, e as autoridades que estão aqui, todos os diretores de AMPAs e pessoal que tanto trabalha para essa entidade, a NEA e todos que estamos aqui. É muito interessante nós vermos o que isso deu bom para nós, essa agricultura do algodão, para o Brasil, para os produtores e para todos do setor, do segmento. Então, para aguentar isso, nós vamos ter que realmente fazer a nossa tarefa de casa. Porque eu percebo que não vai ter muito mais milagre. A associação, a Abrapa e as diretorias estaduais, talvez nunca, muitos aqui não sabem, mas fizeram um trabalho muito árduo e já consertaram a maioria dos problemas que nós tínhamos de ter um produto genérico aqui, que não tínhamos biotecnologia e por aí afora. Foi trazido muito avanço perante ao governo, o setor da exportação. Primeiro foi procurar um mercado aqui no Brasil, depois foi procurar um mercado na Europa, foi para a Ásia e trazer esse pessoal. E as entidades trabalharam e consertaram muitos problemas que nós tínhamos
e para nós ter essa produtividade que nós estamos tendo hoje. Então, nós estamos hoje com uma coisa muito boa, que é essa produtividade, avançando vários problemas que tinha no governo, nos governos, tanto na questão federal com o governo, quanto o estadual, mas também nós temos, isso foi avançado tudo. Eu não vejo muito como a gente ter mais isso para buscar tão fácil, porque nós fomos, se nós olharmos para trás, a agricultura, os últimos 20 anos, nós tivemos aqui a securitização, tivemos sempre ou uma sorte, ou uma precisão mesmo. Então tivemos securitização, tivemos juros baixos para comprar, fazer investimento, tivemos câmbio alto, tivemos commodities altas, tivemos o governo com o próprio PEP, a AGF, tivemos assim. Hoje eu não vejo muito essa agricultura empresarial que está, principalmente o algodão. Mais para trás aí, era menores, o cara dá um tapa aqui, dá um tapa lá e ia se resolvendo. Dá um tapa na sogra, pega um pouco de dinheiro, paga as contas. Hoje a coisa ficou complicada. Assim, nesse setor, a gente realmente vamos ter que fazer nosso dever. Então, esse crescimento, mas também deixou nós num nível para conversar com o mundo sobre esse setor. Então, eu trouxe uma porção de ônus na nossa cidade, nas oficinas e geração de emprego, não precisa nem comentar isso. Nos defensivos, as indústrias se melhoraram, várias moléculas, e na biotecnologia, e todo esse setor cresceu junto, as trade vieram aqui com força também para apoiar essa comercialização, os bancos vieram também, os bancos além dos privados, os do governo e também os privados. Então nós tivemos assim um setor de chegar aqui, e a gente tem que olhar que não tem muito mais que tirar leite agora disso aí. O governo vai socorrer? Com certeza que não vai. É certeza absoluta que não vai socorrer, até porque nós batemos um papo meio grande aí para trás, aí, e também o governo não vai aguentar. O governo, tanto estaduais como o governo federal, ele não vai aguentar isso aí do jeito que foi para trás. A gente tem que saber disso. Então temos que... Agora, o benefício foi, inclusive, com essa plateia que está aqui, que é maioria técnica, e vocês também foram. Se fosse trabalhar na soja, talvez estaria ganhando um terço, a metade do que pode estar ganhando no algodão, porque realmente é uma coisa profissional, tem que estar atento, tem que estar trabalhando. Então, acho que o deveres, além de nós produtores, os proprietários e todos que estão no segmento, o dever vai ser assim, agora cortar custo. Não tem, a discussão vai passar por isso aí mesmo. Foi muito bem falado por nosso companheiro a questão de comercialização, fazer todos os trabalhos. Hoje nós temos o Duarte lá fora, que foi uma luta, né, para que andasse, ele fosse fazer esse trabalho lá fora também, o Marcelo. Eu sei da ajuda, que todos vão se ajudar nesse processo, mas o dever vai estar na propriedade. O dever vai estar na propriedade, vocês têm que levar isso como missão para casa. Então, todos que foram beneficiados, nós todos aí, agora vai ser o dever em casa. Na propriedade, não vai se poder perder um parafuso, vai ter que baixar custo, vai ter que ver todos os defensivos, os produtos usados, tudo vamos ter que pensar junto, semente e tudo. Nós todos temos que pensar como nós vamos ficar vivos agora. Não vai ser uma tarefa fácil, temos que cuidar de qualquer coisa na propriedade, tem que derrubar custo em cada setor nosso lá. É o dia a dia mesmo, porque não vejo muita alternativa que nós vamos ter que trabalhar, e todos são responsáveis para nós ficar vivos. Agora, nós já passamos por algodão de 50, 60, já voltamos ao algodão a 30 libra-peso, então a gente, eu acho que é muito fácil agora de fazer essa tarefa, porque está implantado o sistema, as associações, os trabalhos, as trades, está tudo implantado, os maquinários, as terras estão bastante fertilizadas, bastante arrumadas, e tem bastante dívida. Tenho certeza que a maioria do produtor está devendo o valor da terra. É uma coisa muito clara, que muita gente tem vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de falar. O produtor deve o valor da terra até mais, às vezes. Mas está lá,
a fertilidade melhorou, a terra também não valia nada, estava fraca. O cara arrumou esses níveis de todos os nutrientes, arrumou o maquinário, arrumou as algodoeiras, arrumou todo o sistema, é tanto item dentro de uma propriedade, que agora a responsabilidade é de cada um. Vamos para casa e tem que conversar com os seus patrões, com os seus dirigentes dentro da propriedade, porque em termos, a briga agora é cachorro grande, em termos de preço. Eu não se assusta se nós ficar 1, 2 anos por aí nesse marasmo de preço, ou até piorar, porque o consumo mundial também está retraído. Então não adianta nós achar que vamos resolver a coisa dali para cá, vai ser tarefa nossa mesmo. Os benefícios vieram para nós todos, para todo o país, para cada lugar, para cada família. Agora é a hora de nós apertar o cinto mesmo, e eu não vejo muita alternativa. Pode dar uma consequência de uma seca lá, um problema aqui ou lá, e nós também temos uma melhora de preço amanhã, mas não é. O mais certo é que nós vem 4 anos bom, isso não foi bom. Não foi bom, foi 4 anos bom. Isso agora nós precisamos de se acostumar com esse ambiente e caprichar mesmo, trabalhar todo mundo, pegar junto. Obrigado, Iraí. Carlos, dentro da propriedade, algodão a 60 cents, funciona? Bom dia a todos. É um desafio, como já foi colocado pelos colegas aqui, mas ele é possível. O algodão, quem planta sabe da importância que ele tem no fluxo de caixa dentro do negócio, né? Então, se nós pensarmos assim, na primeira dificuldade que aparece, ser grande incomoda. Então, nós somos os segundo maiores. Isso gerou desafios para as trades exportar, desafio para as associações, para todos os envolvidos, todas as cadeias. Mas, como diz o Iraí, eu acho que o desafio está dentro de casa agora, ele é possível. Nós temos tecnologia para produzir 300 arrobas, temos qualidade. Eu acho que é fundamental, nesse momento, nós ofertar qualidade para o mercado. Isso vai sustentar a gente a passar esse momento. E nós diminuir a área, nós estamos dando um passo atrás do que foi conquistado. Esse mercado que foi conquistado nos últimos 3 anos, esse trabalho de trazer clientes de fora, de nós irmos lá mostrar, fazer a promoção do nosso algodão. Se nós diminuir esse fornecimento, nós estamos ferindo a credibilidade com esse cliente, né? Então, nós vamos deixar de ofertar 12 meses no ano. Então, esse é um desafio que eu acho que a gente só cresce com desafios. E eu tenho certeza que dentro de cada propriedade, cada um sabe o que tem que ser feito para nós passar esse momento. E eu acredito que essa plenária aqui com 2.100 participantes vai levar essa missão, e nós vamos fazer isso. E quando tu divide essa carga entre todos, ela fica mais leve. Então, nós passamos isso, e no próximo congresso nós vamos estar falando de outros problemas, né? Muito bom. Quer comentar mais alguma coisa, Júlio? Não, Marcos, eu só queria discordar do meu amigo Iraí aqui uma coisa. Ô Iraí, os 4 anos de bons preços foram muito bons, viu? E quando nós conseguimos fazer um encontro da produtividade e do preço nesses 2 últimos anos na Bahia, foi maravilhoso. Agora, eu queria colocar o seguinte, até para o Henrique nos ajudar. Eu acho também que nós estávamos vivendo um momento de ouro. Nós estávamos com os preços, não eram bons, eram ótimos, né? Eu planto algodão há 22 anos, eu já passei por 42 centavos de dólar também. Claro que era uma época diferente, custos diferentes, né? Agora, não justifica o mercado, não justifica aquela pequena retração que teve do mercado e o aumento da produção, nós está trabalhando nos preços aos níveis que estão. Então, esse problema pode ser tudo, pode ser político, pode ser da guerra comercial, mas não é do mercado. E, no final, o mercado é soberano, não adianta, né? Só que é uma questão de tempo. E a pergunta é assim, qual é o tempo que isso vai acontecer? O Júlio sempre muito otimista, ainda bem, né, Júlio? Henrique, por favor. Olha, Júlio, para a plateia toda aqui, é importante que
eu me preocuparia muito se o nosso setor, se a cotonicultura brasileira não tivesse desafio. Na realidade, o fato da gente ter desafio eleva o nível desse setor, que trabalha em conjunto, para atingir os níveis de produção, de exportação, enfim, de qualidade que a gente já alcançou até hoje. Então, o fato de não ter desafios é preocupante. Quanto maior o desafio, mais difícil, a gente vai estar aqui para trabalhar e entregar. Como setor, você falou muito bem, Júlio. Agora, se o fluxo do comércio internacional, para a gente falar um pouquinho de alguns números aqui, é de mais ou menos 9,5 milhões de toneladas, o Brasil passa a representar 20% desse fluxo. O que vem com isso? Exposição. Antes a gente estava lá exportando um pouco menos, produzindo um pouco menos, preenchendo algumas casinhas. Virou 20% do fluxo mundial do comércio de algodão. Nós estamos todos aqui, nesta sala, expostos para qualquer situação. Então, os desafios de hoje serão diferentes dos desafios de amanhã. Agora, vamos olhar um pouco nas oportunidades que a gente tem. A gente fala em China. Vou até voltar para a China daqui a pouco. Vamos falar um pouco da China, depois eu volto de novo. Na safra passada, nós embarcamos praticamente 450 mil toneladas de algodão para a China. O Brasil só havia embarcado mais de 400 mil toneladas para a China lá em 2011, naquele momento quando a China comprava algodão para uma construção de estoques estratégicos da reserva. Mais de 5 milhões de toneladas na época. Naquela época. E hoje a importação é entre 1 e 2 milhões de toneladas. Então o Brasil embarcou 450 mil toneladas para a China. Representou sim praticamente 35%, 38% de todas as exportações brasileiras de algodão nessa última safra. E os outros mercados? A gente tem que falar também dos outros mercados. Porque 85%, 90% das exportações brasileiras de algodão estão entre China, Indonésia, Vietnã, Turquia, Bangladesh, Coreia do Sul e assim por diante. Mas a gente tem que olhar não só as nossas exportações por volume percentual para esses países. Vamos dar a volta na mesa, sentar naquele país, que é isso que a gente tem feito nos últimos anos e está fazendo agora mais vezes, até com a presença. Será que a gente pode chamar assim de uma espécie de uma embaixada do algodão brasileiro no mercado internacional, para estar mais perto do consumidor, usando esse nome? O que acontece com os outros mercados? O Brasil, na última temporada, embarcou entre 140 e 180 mil toneladas para destinos como Vietnã, Bangladesh, Indonésia. Se a gente olhar as importações desses países, o que eles precisam comprar, na Indonésia o Brasil está mais ou menos consolidado, entre 25% e 30%, tem potencial de aumentar mais, com regularidade no fornecimento, qualidade. E os outros países? A gente está falando de importadores de 1 milhão e 800 mil toneladas. E a gente embarcou 140, 150, 160, 180 mil toneladas. Estamos falando de uma representatividade de 8% a 12%. Então, é um grande desafio que vem junto com uma baita de uma oportunidade para o Brasil, em poder participar cada vez mais desses mercados. E falando um pouco na situação atual, de um momento de, talvez, baixa liquidez, consumo praticamente estagnado entre 26 e 27 milhões de toneladas, quando a gente avalia o consumo e quando a gente está nas viagens na Ásia, perto dos nossos compradores e consumidores, e até mesmo aqui no Brasil, até mesmo no Brasil, se a gente pegar o Brasil era a indústria brasileira era um grande consumidor de algodão. Tem gente da indústria brasileira que eu já vi aqui no palco, provavelmente era 70%, até mais, 80% do consumo brasileiro era algodão. E já não é mais isso hoje, essa mistura já é diferente. Então, quando a gente avalia a perspectiva do consumo internacional e pergunta para as indústrias, olha, você está consumindo bem, como está o mercado, é importante a gente sempre fazer aquela pergunta, como está o consumo do algodão em relação a outras fibras? Para a gente poder mensurar e monitorar o que a gente chama do blend, da mistura, porque é uma reação de preço e é uma reação de tendência do consumidor. Por isso, trabalhar cada vez mais forte no marketing, na exposição do algodão brasileiro, nos benefícios que tem, no consumo da fibra natural, na utilização da fibra natural, é um trabalho incansável e interminável que a gente tem que fazer cada vez mais e tem feito muito bem entre as associações. Agora,
voltando um pouquinho, só antes de eu finalizar, Marcos, em relação à China. É fato que o Brasil se beneficiou no curto prazo da disputa entre as duas maiores economias do mundo. O Brasil embarcou mais algodão. A relação Estados Unidos e China, e Estados Unidos representava praticamente 40% desse fluxo internacional entre tudo que se importa e se exporta, ou seja, das 9 milhões e 600 mil toneladas, praticamente 3 milhões e meio, 3 milhões e 700 mil toneladas de exportação dos Estados Unidos, né? O que acontece daqui para frente? Qual que vai ser a situação? Será que esse número que está previsto para os Estados Unidos exportar nessa próxima temporada, até pelo próprio USDA, de mais ou menos 3 milhões e 700 mil toneladas, vai se concretizar? Então o Brasil se beneficiou, num curto prazo, em embarcar mais algodão para a China, mas essa disputa, ela não beneficia o mercado. O Brasil não tem que aproveitar uma oportunidade de curto prazo. O Brasil tem que aproveitar a competitividade e o fornecimento de médio e longo prazo. Porque está tirando do comércio internacional a liquidez, está tirando o fluxo do comércio internacional. E se não fosse por isso, muito provavelmente a gente ia ver aquele número entre 26 e 27 maior. E aí, pelo fato do número ser maior, a situação de preço estaria diferente também e, consequentemente, a gente estaria exportando também maiores volumes para a própria China e outros mercados consumidores. Então, não é saudável no longo prazo, diminui a liquidez de longo prazo, a gente passa a trabalhar com um mercado muito mais de curto prazo, porque existe o receio do investimento, do que pode acontecer amanhã, mas como o Eraí bem comentou aqui, enquanto isso, vamos fazer o trabalho dentro de casa, em paralelo com o trabalho que a gente faz de marketing do algodão brasileiro, porque os desafios estão aí, mas as oportunidades superam os desafios. Os números mostram para a gente o que a gente pode fazer daqui para frente. Pessoal, bom, eu acho que o debate foi muito rico, tá? A gente tinha um desafio grande aqui de, em 1 hora, tratar de um setor que tem inúmeros desafios e oportunidades, mas eu acho que as principais mensagens foram passadas, né? Existe um trabalho para ser feito dentro da propriedade, né? E eu acho que boa parte do público que está aqui tem influência direta nesse trabalho e tem um trabalho a ser feito junto aos clientes, né? No qual as associações e representações de classe aqui têm investido muito nos últimos anos e cada vez mais, e é cada vez mais importante. Eu peço desculpas por não ter tido tempo das perguntas da plateia. Eu agradeço muito o compartilhamento de conhecimento aqui dos nossos debatedores, Milton, Júlio, Eraí, Carlos, o Henrique, e encerramos a nossa plenária. Pois bem, nós agradecemos mais uma vez. E como forma de agradecimento por este brilhante painel que muito contribui para a cotonicultura brasileira, nossas recepcionistas farão uma entrega de uma pequena lembrança, de uma maneira de lhes agradecer por este painel que contribuiu. Eu queria aproveitar esse ensejo para dizer que ali devem ter notado que o Wagner está ali fazendo alguns desenhos chamado facilitação gráfica. Queria aproveitar aqui também, pedir uma salva de palmas a esse artista que nos apresenta. E todo o seu trabalho poderá ser visto no foyer aqui do 2º piso.